Olá pessoal, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu vim responder uma pergunta bem interessante e que muitas das pessoas têm dúvida. O nome de Jesus é Miguel? Ou o nome do arcanjo Miguel é Jesus? E por quê? Enfim, bom, para tirar essa dúvida, a resposta está na Bíblia, tá bom? Então, todos os capítulos e versículos e os livros que a gente leu vai estar aqui no bloco de informações, tá bom? Para vocês lerem. E vamos lá. E sim, gente, Miguel é o nome de Jesus lá no céu, tá? E isso tanto antes de Jesus vir à Terra e depois. Ambos são a mesma pessoa, tá? Gente, é por eita. E os nomes, gente, o nome de Jacó foi mudado para Israel, o de Pedro para Simão, o de Abrão para Abraão e o de Sara para Sarai foram instrução divina, tá? Tudo foi por ordem de Jeová, não foi por ordem dos homens, tá bom? O nome Miguel, gente, significa quem é como Deus, ou quem é semelhante a Deus. Tem origem no hebraico Micael, a partir da formação do nome Micaia, vou deixar aparecendo aqui, e El. E se a gente parar para analisar, quem foi o homem que esteve aqui na Terra que se parece com Deus, que é semelhante a Ele, que imitou direitinho as qualidades de Jeová? Jesus. Ele é parecido com Jeová pelo fato de que ele imitou muito bem as qualidades de Jeová. Vamos lá. Outro fator que indica que o arcanjo Miguel é Jesus é esse aqui, ó. A hierarquia angelical vai estar aparecendo para vocês aqui, desse lado, tá bom? Em primeiro lugar, vem os anjos. A gente pode esquematizar isso aí como uma pirâmide de cabeça para baixo, tá bom? Em primeiro lugar, são os anjos. Os anjos, eles são mensageiros. Eles transmitem mensagens de Deus para as pessoas por ordem de Jeová, por ordem divina do Criador, certo? Por exemplo, o anjo Gabriel, ele falou para Maria que ela ia ficar grávida de Jesus. Vamos ver isso em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Sim. No 6º mês dela, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Só para complementar o 27, há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, divina, tá bom? Em segundo lugar está o arcanjo. Se deu para perceber, o nome está no singular, arcanjo, e não arcanjos. Então só existe um. Nesse caso, a Bíblia só menciona um arcanjo. Ao longo da Bíblia, o nome do arcanjo Miguel está citado 5 vezes, tá bom? E não há nenhum outro arcanjo a não ser esse, tá? Tem um outro que a religião falsa cita. Então, para comprovar isso, vamos ler Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: E rompeu uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam. Em terceiro lugar, gente, estão os serafins. Os serafins, eles louvam a Jeová dia e noite, eles não param, tá? E uma característica dos serafins é que eles têm 6 asas, 3 pares de asas, gente.
E com uma eles cobrem o rosto, com a outra eles voam e com a outra eles cobrem os pés, se eu não me engano. Vamos ver isso aí em Isaías, capítulo 6, versículo 2 e 3. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, cada um deles cobria o rosto com 2, cobria os pés com 2 e voava com 2. Só rapidinho, esse 2 aí é de pá, tá, gente? São 6 asas, então são 3 pares, tá? São 3 pares. Uma eles cobrem o rosto, com a outra cobrem os pés e com a outra eles voam, tá? Com cada pá. Um pá cobre o rosto, o outro pá cobre os pés e o outro pá eles voam, tá bom? Continuando. No 3 diz assim: e clamavam uns para os outros: Santo, Santo é Jeová dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E em quarto lugar estão os querubins. Os querubins, gente, eles são responsáveis por guardar algo de extrema importância para Jeová. E é como se eles fossem os guardas celestiais. Então, vamos ver isso em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Assim ele expulsou o homem e colocou ao leste do jardim do Éden os querubins e a lâmina chamejante de uma espada que girava continuamente, guardando o caminho para a árvore da vida. Então a gente já vê aí que os querubins, esses dois, eles guardam a árvore da vida, né? Guardam o jardim do Éden. Outro fator, gente, uma característica dos querubins é que eles ficam abaixo do trono de Deus, tá? Vamos ver isso em Salmos, capítulo 80, versículo 1. Escuta, ó pastor de Israel, tu que guias a José como a um rebanho, tu que estás sentado no trono, acima dos querubins, resplandece. Então a gente já vê que os querubins eles estão abaixo e já está acima deles. Gente, parando para analisar essa piramidezinha que está aqui, ó, desse lado de cá, se você parou para perceber, o nome arcanjo, ele tá no singular. Isso diz que só tem um, não tem mais de um, como a Igreja Católica diz. Só existe um arcanjo, que é Miguel. A palavra arcanjo, gente, significa anjo principal e pertencente a uma ordem superior, tá? Então, quando fala lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, Miguel, ele é o arcanjo, ele é o anjo, né, principal. Ele está à frente de todo o exército dos anjos quando luta com Satanás para expulsar Satanás do céu. Então a gente já vê que ele é o anjo principal e ele está a uma ordem superior. Ele pertence a uma ordem superior, que é a ordem de Jeová. Ou seja, quando Jeová manda, Miguel obedece. Quando Jeová mandar, Jesus tem que fazer e ponto final. Entendeu? Um dos textos da Bíblia, gente, diz que após Jesus ser ressuscitado, descerá do céu como uma chamada de comando, como uma voz de arcanjo. Jesus, ele tem voz de arcanjo, gente. Essa voz, no sentido literal, é como se fosse uma voz muito potente, uma voz que chama a atenção, uma voz que, se chamar todo mundo, presta atenção. E isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Vem comigo, vamos ler. Porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada de comando, com uma voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em união com Cristo se levantarão
primeiro. Ou seja, olha só, com voz de arcanjo. Quem é o arcanjo? E quem é o arcanjo? Miguel. Aí fala aqui, ó, em união com Cristo. São uma pessoa só, se analisando, tá? Como a gente leu lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, Miguel, ele lidera um exército de anjos e ele tem muito poder no mundo espiritual. E ele é chamado o grande príncipe. Ele é o comandante-chefe das forças angelicais. Ou seja, gente, estudando a hierarquia angelical, teorias angelicais, Miguel, ele fica acima de todos os outros anjos, apesar dele estar em segundo lugar na pirâmide, mas ele está acima de todos os anjos, ele lidera um exército, ele tem muito poder e ele é comandante-chefe, tá, das forças angelicais, comandante-chefe dos querubins, dos serafins e dos anjos, tá? Ou seja, o que Jeová pedir para ele fazer, ele vai fazer sem questionar. E aí, se você já parar para perceber, Jesus, ele fez o que Jeová mandou sem questionamento. Ele veio à terra, recebeu outro nome, nasceu em ventre de mulher, imitou muito bem todas as qualidades de Jeová. E na hora que ele estava para morrer, Jesus estava para morrer, ele falou: Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não cumpra-se a tua vontade. E a vontade de Jeová se cumpriu. E Jesus cumpriu a vontade de Jeová sem questionar. Então, já vê aí que eles são a mesma, que Miguel e Jesus são a mesma pessoa, porque eles obedecem sem questionamentos, porque confiam em Jeová plenamente. Jesus, ou Miguel, quando foi ressuscitado, os anjos, autoridades e poderes foram sujeitos a ele. Não faria sentido Deus colocar Jesus e Miguel na mesma posição, comandando os anjos fiéis? Em vez disso, faz mais sentido concluir que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas. As mesmas características. Se a gente for parar para analisar as características de Miguel e as características de Jesus, são as mesmas. Jesus ou Miguel também é conhecido como Rei dos Reis. Ele vai destruir todos os inimigos de Deus e proteger o povo dele. E aí a gente para analisar, né? Mais uma análise. A gente vê aí Rei dos Reis. O único que é chamado Rei dos Reis é Jesus. E fala que Jesus, quando foi ressuscitado, veio com comando e voz de arcanjo. E agora o versículo que a gente vai ler diz que na coxa dele está escrito Rei dos Reis. Vamos ver isso? Apocalipse 19, versículo do 11 ao 16, diz assim, ó. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são chama ardente, e na sua cabeça muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. E está vestido com uma roupa manchada de sangue. Ele é chamado de a Palavra de Deus. Opa! Ele é chamado de a Palavra de Deus. Então, aí já faz referência a Jesus, né? Também os exércitos do céu o seguiam em cavalos brancos. E eles estavam vestidos de linho fino, branco e puro. Para aí. Fala que o nome do que está em cima do cavalo branco é a palavra.
E logo em seguida fala: também os exércitos do céu os seguiam em cavalos brancos. Opa, quem é que tem mesmo autoridade sobre um exército de anjos? Miguel. E quem é que é chamado à palavra? Jesus. Confirmando mais uma vez que Miguel e Jesus são sim a mesma pessoa. Continuando. Da boca dele se estende uma longa espada afiada, para que ele golpeie com ela as nações. Ele as pastoreará com vara de ferro. Além disso, ele pisa o largar da fúria da ira de Deus Todo-Poderoso. Na sua roupa, sim, sobre a coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha só, gente. Olha só. Confirmando aí. Confirmação aí para vocês, né? E a respeito de Miguel ou Jesus, né, destruir os inimigos de Deus e proteger o povo dele, Jesus fará isso durante um tempo que vai se chamar de a grande tribulação, que vai começar logo logo, gente, sem demora, começará logo logo, tá? E vai ser um período como nunca teve antes aqui na Terra. A Bíblia fala muito bem isso, que vai ser um período como nunca aconteceu na história da Terra, tá? Se deu para perceber, Miguel e Jesus nunca descansam. Eles estão sempre em ação, estão sempre ativos. Espero, gente, que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Que a paz de Jeová esteja com você. Beijo. Jeová abençoe a todos. Tchau.